1 Samuel 27, de 1 a 7, diz assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo, ele falou para ele: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as mulheres, Aionã, a Jezelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saúl de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de prosseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me um lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Amém. Vamos orar, se você puder, feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui nesta noite, Pai. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, e a minha oração é que o Senhor fale conosco mais uma vez. Encha os nossos corações, fala conosco tudo aquilo que o Senhor deseja falar, Pai. Nós abrimos os nossos corações e os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta noite. Que a tua unção que nos ensina esteja sobre as nossas vidas, que a tua unção que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir, falar tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Hoje o título que eu dei para a mensagem que eu vou pregar é um título que talvez seja o contrário do que nós temos talvez mais aprendido nos dias de hoje. Em todos os lugares que a gente olha, a gente abre o Instagram e já aparece uma propaganda para nós. Deixe de procrastinar, faça o que precisa ser feito hoje. Você pode aumentar a tua produtividade. Você precisa fazer acontecer hoje, não deixe para amanhã. E aí a gente está vivendo a nossa vida desta maneira, onde a gente tem que fazer tudo o que tem que ser feito hoje. Então a gente tem que levantar às 4 da manhã e dormir a 1 hora da manhã, porque afinal a vida está passando e a gente precisa fazer acontecer. E o título que eu dei para a mensagem desta noite é: Deixe para amanhã. O contrário do que vão te ensinar por aí. Faça hoje. Eu vou dizer para você: deixe algumas coisas para amanhã. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Para você entender um pouco do contexto dessa história que nós lemos aqui. Esse texto está falando sobre o rei Davi, já ungido rei, mas ainda não estava sentado no trono. Ele já havia sido ungido rei. Ele, um garoto, está na casa de seu pai, Jessé, e ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava dos animais de seu pai. Ele está no campo fazendo aquilo que ele fazia todos os dias, quando então Deus fala com o profeta Samuel e diz: vai até a casa de Jessé, e lá você vai ungir um novo rei de Israel. Primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Antes disso não havia reis em Israel, e Deus não queria entregar reis a Israel, porque o que sempre Deus em toda a história tentou ensinar ao seu povo é que Ele era o rei do povo. Mas a necessidade do ser humano de ter algo que é palpável, a necessidade do ser humano de ver com os olhos, de querer ser como as outras pessoas são, e eles oraram e clamaram a Deus e pediram: Deus, mas todos têm um rei, as outras nações têm reis, por que é que o Senhor não nos dá também um rei? Deus decide então entregar à nação de Israel um rei, e o primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Ele começa bem, mas em algum momento ele acaba desviando o seu coração dos caminhos do Senhor. E Deus então decide levantar para a nação de Israel um novo rei. E este novo rei estava num lugar
não tão, talvez, esperado, ou talvez se nós fôssemos buscar um rei para uma nação, nós não iríamos no lugar onde Deus encontrou Davi. Ele está lá cuidando dos animais de seu pai, ele é um garoto jovem ainda, quando de repente o profeta chega em sua casa e vê todos os filhos ali de Jessé, mas a princípio ele julga no natural, ele olha o mais alto, mais bonito, mais velho e pensa, é este, mas Deus fala ao seu coração e diz, não, não é esse, eu não vejo como você, homem, como vocês veem, e vai passando filho, até que não tem mais filho, e aí Jessé o profeta Samuel pergunta a Jessé, mas não tem mais nenhum filho? Não, já tem um que está lá no campo, manda trazer então. Quando o garoto Davi chega, Deus fala com o profeta e diz, é esse o próximo rei que eu estou levantando para a nação de Israel. O profeta derrama azeite sobre a cabeça de Davi, unge Davi ali naquele momento como o rei de Israel. E isso que nós estamos lendo aqui, essa história que nós estamos lendo aqui, já é algum tempo depois disso que nós estamos falando. Provavelmente uns 10 anos aí quase. E se você for ler a história, e se você for ver o que acontece na vida de Davi depois que ele foi ungido rei, você vai dizer, puxa, eu é que não queria receber algo assim da parte de Deus. Porque o momento foi maravilhoso, uau, me ungiu o rei. Mas depois que Davi recebe a unção de rei, a vida de Davi vira de ponta cabeça. Ele agora tem que viver fugindo daqui para lá, de lá para cá. Ele se levanta com coragem, com ousadia, afinal agora cheio com o Espírito Santo ungido pelo Senhor, então ele enfrenta lá o gigante, ele sai vencedor de uma batalha, as pessoas começam a conhecer Davi, reconhecer que Deus era na vida dele, mas Saul fica com inveja e deseja matá-lo. Agora a busca da vida de Saul é matar Davi. Então Davi vai viver agora alguns anos fugindo de Saul. Imagina na cabeça daquele jovem, bom, Deus me ungiu, e depois que Deus me ungiu, parece que tudo piorou. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já ouvi inúmeras pessoas dizendo para mim, pastor, eu não sei o que aconteceu. Parece que estava tudo certo na minha vida, foi só entregar minha vida para Jesus, parece que tudo ficou de ponta cabeça. Não era para ser o contrário disso. Eu vim para a igreja, era para Deus acertar a minha vida. Eu vim para a igreja para Deus ajeitar tudo, e parece que eu vim, entreguei minha vida para Ele, parece que está tudo de ponta cabeça. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. Deus às vezes bagunça algumas coisas para arrumar da maneira que Ele quer, ajeitar depois. Às vezes Deus precisa entrar na casa e mover os móveis daqui para lá, de lá para cá, mexer em algumas coisas, mexer na nossa estrutura, até para que a gente seja testado, até para que a nossa fé aumente, para que a nossa confiança em Deus aumente. Afinal, se eu decidir andar com Deus e entregar a minha vida a Ele, então agora eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Então Deus nesse processo muitas vezes está nos ensinando inúmeras lições, mas não é fácil. Davi então foge, ele se esconde em cavernas, o exército, Saul era rei e ele tinha um exército poderoso, e ele envia todo o seu exército na caça para buscar Davi. Davi está fugindo daqui para lá, de lá para cá, dormindo em cavernas. Em Adulão, nesse lugar que Davi ele chega ali, se unem a Davi 600 homens aproximadamente, e era homem de tudo quanto é tipo. Tinha bandido, tinha mentiroso, tinha aqueles que a sociedade não queria, se juntaram com Davi. Só que Davi ele era um líder, e ele treina e ele capacita esses 600, e acaba que aquilo ali, o que tinha tudo para dar errado, acaba dando certo, vira um exército ali também, os soldados ali de Davi. E só que um belo dia, depois de já algum tempo, acontece algo, porque é muito difícil quando você tem uma promessa, mas a promessa se parece tão distante da tua vida, não é verdade? É muito difícil quando Deus te dá uma palavra, mas você olha para a tua vida e você diz, Deus, a minha vida não tem nada a ver com a palavra que você me deu. É muito difícil muitas vezes nós continuarmos caminhando quando a promessa é tão distante da realidade. Você quer continuar acreditando, você quer continuar tendo fé, mas às vezes com o tempo, com as dificuldades, a gente acaba pensando, puxa,
talvez não vai acontecer, talvez, será que Deus realmente falou comigo? Será que aquele azeite que aquele homem lá, o profeta, derramou sobre a minha cabeça, será que era a unção mesmo de Deus? Será que eu sou escolhido mesmo? Porque se eu fosse o escolhido, talvez eu não teria que estar passando por tudo isso que eu estou passando. E a verdade é que o que nós percebemos nesse texto aqui, sabe o que é? É que Davi cansou. Talvez ele deveria ter dormido um pouco. Nada espiritual, né? Talvez ele deveria ter entrado numa caverna e falado: quer saber, eu estou esgotado demais para tomar essa decisão que é tão importante nesse dia. Deixa eu dormir. Amanhã eu penso melhor no que eu vou fazer. Eu converso com muitas pessoas e muitas pessoas até que, por exemplo, chegam para mim, casais, por exemplo, e até decididos, dizem: olha, nós queremos separar, a gente já não se ama mais, ou estamos com sérios problemas, e esses problemas não conseguimos resolver. Às vezes chega um marido, às vezes chega uma esposa para falar comigo, e essa semana nós tivemos uma briga e decidimos que não é mais. Sabe o que geralmente eu peço para essas pessoas? Espera um pouquinho, vai dormir, deixa essa semana passar, deixa o tempo passar um pouquinho, vamos conversar semana que vem. Porque de cabeça cheia, porque cansado, porque esgotado, tomar uma decisão que vai definir a tua história é perigoso demais, é arriscado demais. Mas nessa ânsia de que a vida está passando e a gente precisa resolver tudo hoje, a gente não pode deixar para amanhã, não, Gui. Amanhã é tarde demais, eu preciso fazer hoje, eu preciso tomar a decisão. A vida está andando e a gente vive nessa loucura e muitas vezes tomamos decisões que vão afetar a nossa vida inteira, e não apenas a nossa vida, mas a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares e até de gerações. Até de gerações. E muitas vezes tomamos de qualquer jeito. Você já parou para pensar que a tua decisão hoje pode afetar gerações? Esses dias até estava conversando com a minha esposa e estava falando para ela, que loucura, né? Porque a família da minha esposa, o pai dela é português. E quando a minha esposa tinha uns 13 anos, por aí, aconteceu algo lá na empresa do pai dela e entraram lá e roubaram um monte de coisa, informações, e começaram a ameaçar eles e a família, e uma confusão toda lá. E meu sogro, com medo, ele pegou os filhos, e sabe o que ele fez? Foi embora para Portugal, para a terra dele. Falou: quer saber, eu vou embora desse lugar. Pegou todo mundo de um dia para o outro, saiu todo mundo da escola e foi embora. E ficaram lá uns 4, 5 meses, eu acho. Então, depois dos filhos insistirem, não, pai, você está doido, vamos voltar. Eles decidiram voltar. E porque isso aconteceu, Natália, minha esposa, perdeu 1 ano de escola. E quando ela voltou de Portugal, atrasada, porque ficou lá 4 meses sem estudar, voltou, teve que entrar no mesmo ano de novo. E quando ela entrou no mesmo ano de novo, lá estava eu. Na 7ª série. Minha filha que não ouça. E eu estava conversando isso com minha esposa essa semana. Já pensou se isso não tivesse acontecido, se não tivesse entrado na empresa, seu pai não tinha ido para Portugal, você não tinha perdido o ano, você não tinha estudado comigo, a gente não estava casado, não tinha os nossos filhos? Que loucura é essa? E às vezes decisões extremamente importantes nas nossas vidas a gente toma de qualquer jeito. A gente está cansado, a gente está esgotado, a gente está pressionado e a gente vai lá e toma a decisão mesmo assim. As pessoas que trabalham comigo ficam extremamente irritadas comigo algumas vezes, e eu sei disso, porque às vezes elas me mandam alguma coisa que precisa tomar uma decisão, e sabe o que eu faço? Não respondo. Respondo depois de 3 dias, porque eu sei que aquela decisão vai trazer várias consequências, se for errada. Então eu vou orar, eu vou pensar, eu vou ver se é aquilo mesmo, e eles estão lá, e aí? E eu não respondo. Foi engraçado que teve uma vez que eu demorei algum tempo para responder, e a pessoa do escritório aqui da igreja estava tão desesperada para que eu desse uma resposta. Samuel, ele me mandou uma figurinha, uma mala assim,
E mensagem subliminar, né? E na mala tinha uma escrita pequenininha. E aí, quem não é curioso, né? Você vai lá e estica para ver. Aí na figurinha estava escrito: me responde por favor. Aí eu respondi, eu falei: cara, você me ganhou. Agora você conseguiu a minha atenção. Mas sabermos tomar decisões importantes na hora certa. Davi, ele toma uma grande decisão na sua vida no momento que ele estava cansado. E talvez o que ele precisaria ter feito ali era ter dormido, ter descansado, ter orado, ter falado com Deus, ter colocado diante de Deus: olha Deus, quer saber de uma coisa? Eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de fugir, eu não aguento, eu vou fazer uma besteira. Às vezes, a gente tem que ser sincero com Deus. Deus, eu vou fazer uma besteira porque eu não aguento mais. E se ele tivesse feito isso, ele tinha se livrado de sérios problemas, mas ele foi lá e fez do jeito que ele queria fazer e se mete em encrenca. É nesse momento aqui que Davi, a Bíblia nos conta que ele vai até um lugar chamado Gate. E ali havia um rei chamado Aquis. E ele se une a este rei. Ele pede asilo. Ele chega lá para Aquis e diz: olha, é o seguinte, eu estou fugindo aí do povo de Deus, e será que você não pode me guardar aqui? Será que você não pode me proteger? E o rei Aquis, mesmo sabendo quem era Davi, ele acaba que gosta dele, diz: não, tudo bem de você ficar aqui. Só que, entenda algo, Davi está fazendo o que ele não deveria fazer. Deus o tempo inteiro disse ao seu povo: não se junte ao povo que não é o nosso povo. Não se misturem, não se casem com eles, não se deem em casamento, não deem as mulheres em casamento. Não viva no meio deles, não permita que eles vivam no meio de vocês, para que eles não os influenciem e vocês passem a adorar a outros deuses. E o tempo inteiro Deus avisava o seu povo sobre estas coisas. Mas num momento de aperto, num momento de dificuldade, num momento de muita pressão, num momento de cansaço, o que é que Davi faz? Ele faz do jeito dele, ele é o escape que ele havia encontrado naquele momento. Bom, essa é a única saída, essa é a saída humana que eu tenho para resolver o meu problema. Como é que eu posso viver em paz? Como é que eu posso estar em paz? Como é que eu posso ter uma cama para dormir? E humanamente falando, naquele momento, o único jeito que ele tinha era pedir asilo, pedir abrigo para um outro povo. E é isso que ele faz. Ele vai lá e fala com Aquis, e Aquis diz: não, tudo bem, você pode ficar aqui. Só que Davi, não se esqueça, ele está com 600 homens, mais os familiares. Então ele chega com um bando lá. E aí ele faz um pedido a Aquis. Ele falou: você não tem um pedaço de terra, não? Você não tem um lugar para que eu possa ir com o meu bando, com o meu povo? Eu não quero atrapalhar vocês, eu não quero estar no meio do povo de vocês para atrapalhar. Vocês não têm uma terrinha? E ele falou: tem Ziclag, tem uma terra aqui que vocês podem ficar lá se vocês quiserem. E Davi então agora vai com o seu bando, com aqueles 600 homens, com os familiares, com os filhos, para esta cidade, para este lugar chamado Ziclag. E é nesse lugar que Davi vai passar tristezas, angústia e um dos piores momentos de sua vida. Agora, algumas coisas do porquê isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Por que ele tomou essa decisão? Por que ele não esperou? Enfim, eu coloquei algumas coisas aqui que muitas vezes é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Ponto número 1, tempo. O tempo muitas vezes nos cansa. A gente até espera, mas muitas vezes não conseguimos esperar o tempo de Deus. A gente até espera, mas na verdade o que acontece muitas vezes é que a gente espera o nosso tempo. Algumas vezes a gente até coloca na nossa mente o seguinte: bom, eu vou esperar, mas o meu limite, Deus, é tanto tempo. Se o Senhor não fizer em tanto tempo, aí quem vai fazer sou eu. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu já vi menina, eu já vi moça fazendo escolhas. Deus, eu vou dar um limite. Se eu chegar nos 34 e não aparecer, eu é que vou fazer esse negócio acontecer. E faz acontecer. E depois quebra a cara. O tempo muitas vezes é um inimigo nas nossas vidas, que rouba de nós e nos traz problemas e frustrações e tristezas que não precisaríamos passar nas nossas vidas, porque muitas vezes é uma dificuldade esperarmos. Deus falou, mas não aconteceu. Eu vou continuar esperando. Deus prometeu, mas não aconteceu nada ainda. Eu vou continuar esperando. A minha pergunta é: até quando você espera? Você precisa esperar até Deus fazer. Porque se Ele falou que Ele iria fazer, Ele não é homem para mentir,
nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai fazer. Então quanto tempo, Gui, eu devo esperar? Até Deus fazer. Não desistir enquanto Deus não fizer aquilo que Ele falou que Ele iria fazer. E é o que está acontecendo aqui. Por conta do tempo, Davi desiste. A ansiedade muitas vezes de querer viver, de querer estar. Todos nós queremos, é verdade ou não? Você fala, puxa, como eu quero, sabe? Eu sinto que Deus tem isso, eu sinto que Deus tem aquilo, eu sinto que Deus quer me usar, eu sinto que Deus quer fazer. Gui, Deus colocou um projeto no meu coração. Gui, Deus me colocou uma empresa, uma ideia de uma empresa, uma ideia de um negócio. E a verdade é que a gente fica ansioso para viver aquilo que Deus colocou nos nossos corações. E muitas vezes essa ansiedade nos rouba daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A pressa, a gente quer chegar logo lá, a gente quer viver logo aquilo que Deus falou. E como diz o ditado, né? Quem tem pressa, come cru. É o que está acontecendo aqui. Ele quer fazer acontecer, ele quer fazer do jeito dele. Afinal, talvez Deus não vai fazer, sei lá, ou está demorando muito para fazer, então eu vou resolver esse negócio. O problema é que muitas vezes circunstâncias que nós estamos enfrentando no presente, é claro, nós somos seres humanos e geram sentimentos. Você está passando uma dificuldade, você se sente triste. Você está passando um momento difícil, você se sente para baixo muitas vezes. Você está passando um momento lá de muita luta, lá no trabalho, e está desgastante, aquele negócio está pesado, e aí você se sente lá cansado, você se sente debilitado, você se sente uma opressão lá no trabalho, e você está assim, os seus sentimentos foram afetados, você já está triste com aquela situação, e o perigo de nós tomarmos decisões nas nossas vidas baseado no que nós estamos sentindo. Estou triste, estou cansado, estou abatido, não aguento mais. Então por conta disso, eu vou lá e vou sair do emprego. Eu vou lá e vou abandonar tudo. Eu vou largar essa mulher porque eu estou cansado. Vai descansar antes de tomar uma decisão. Só que Davi, ele toma uma decisão nesse momento. Na verdade, sua decisão também revela falta de fé e confiança em Deus. E muitas vezes os momentos difíceis acabam esmagando, quebrando, diminuindo a nossa fé. A gente às vezes começa crendo, a gente começa confiando, a gente começa animado, mas o tempo, os desgastes, a dificuldade acaba nos cansando e esgotando, e a gente começa a pensar, né, acho que não vai acontecer, a nossa fé vai sendo minada. Como escritor de Hebreus, ele vai dizer, olha, que aqueles que recebem a promessa, não são aqueles apenas que creem, mas que continuam, aqueles que herdam as promessas, ele diz, não são apenas os que creem, mas os que continuam crendo, ou seja, não é apenas crer, porque geralmente a gente começa crendo quando Deus coloca algo nos nossos corações. A grande dificuldade muitas vezes é continuarmos crendo diante de situações adversas e de momentos difíceis nas nossas vidas. E então Davi toma a decisão, eu vou fazer isso, eu vou para lá. E até esses dias em uma mensagem eu citei o que acontece ali em Ziclag. Eu não vou ler todo o texto para não estender, mas está em 1 Samuel, no capítulo 30, de 1 a 19, eu coloquei aqui. E o que vai nos contar aqui nessa passagem é que certo dia, Davi com o seu bando, eles vão sair para a guerra junto com os filisteus. Olha só, junto com os filisteus, inimigos do povo de Deus. Agora eles estão indo guerrear contra eles mesmos, contra o povo de Deus, e Davi está indo junto. O homem segundo o coração de Deus está indo junto com os filisteus guerrear contra o povo de Deus. Olha o que momentos difíceis de aperto podem fazer com uma pessoa. O cara que tem uma promessa, o cara que foi ungido rei, agora está indo lá matar o próprio povo, que ele um dia seria rei deles. Que loucura! É exatamente isso. Muitas vezes momentos assim faz com que a gente faça loucura e cometa erros que não deveríamos cometer. Então,
Ele agora vai guerrear contra o povo de Deus, e quando eles estão indo, alguns dos príncipes que estão ali junto com Aquis falam para Aquis: olha, esse homem aí, não sei se você se lembra, mas não foi ele que matou o gigante lá? Ah, foi. Ele é do povo deles lá, é melhor mandar esse cara embora, porque vai que lá na hora ele decide lutar contra a gente, vai causar uma confusão. E aí Aquis se sente pressionado e fala: ó, Davi, a turma não está querendo que vocês vão com a gente não, é melhor vocês irem embora. E Davi volta com o bando para Ziclag, frustrados porque queriam ir para a batalha. Quando eles chegam em Ziclag, o que é que eles encontram? Falei esses dias aqui, a cidade destruída. Os amalequitas tinham ido até Ziclag, enquanto eles haviam saído para guerrear contra o povo de Deus. Os amalequitas foram a Ziclag, tacaram fogo nas casas, pegaram os bens, pegaram os familiares, as esposas, os filhos e levaram embora. Quando Davi com o seu bando chega em Ziclag de volta, o que eles encontram é tudo queimado, os bens não estavam lá, as esposas não estavam lá, os filhos não estavam lá. Perceba o perigo de uma decisão errada. Porque olha só, podia até parecer que a vida de Davi estava uma desgraça, porque vivendo fugindo, é caverna daqui, caverna de lá, mas ele estava sendo guardado por Deus. Ele estava de caverna em caverna, mas ninguém tinha tocado neles. Deus estava os guardando, Deus estava sustentando mesmo nos dias difíceis. Foi só ele tomar uma decisão errada, foi só ele fazer uma escolha errada que agora sim, agora a desgraça chegou, agora de verdade os problemas chegaram. Eles estavam vendo os dias difíceis, mas Deus estava com eles. Mas agora eles chegam em Ziclag, as esposas não estão lá, os filhos não estão lá, e eles choram naquele lugar. Então veja o que uma decisão errada, uma escolha errada pode causar: vergonha, perdas, tanto dos familiares como de bens também. Davi perdeu até amigos, perdeu respeito. Afinal agora os homens do seu bando o culpam. Fala: a culpa é tua. A culpa é tua, porque você que estava liderando, você que levou a gente para lá, olha o que aconteceu. E queriam até apedrejar Davi, matar Davi por conta do que havia acontecido. E Davi agora está nessa situação extremamente difícil, de além de ter perdido tudo, está com medo até de morrer, pensando: como é que eu vou resolver esse problema? Era mais fácil resolver os problemas diante do que o problema que ele está enfrentando agora. E às vezes esse é o meu conselho para algumas pessoas: não pense que você vai se livrar desse problema, não. Você está saindo de um problema para arrumar mais 8. Conserta esse um que você está vivendo aqui, porque você acha que você vai conseguir abandonar isso aqui e resolver a tua vida. Você vai criar mais muitos problemas. E é o que está acontecendo aqui. Davi pensou: vou me livrar de um problema. Arrumou mais um monte de problema que agora de fato era insolúvel aos olhos humanos. Como é que vai resolver? Como é que vai pegar as esposas? Como é que vai resgatar os filhos? Como é que nós vamos fazer agora? Preço de uma decisão, escolha errada, é muito alto. Mas talvez você esteja sentado aí pensando: caramba, Gui, esse cara sou eu. Tomei uma decisão errada, agora estou perdido. E eu penso que o que o diabo quer fazer é exatamente isso. Ele nos provoca algumas vezes para tomarmos decisões, e quando a gente vai lá e toma e faz uma escolha errada, ele vem e nos acusa e diz assim: agora acabei com a tua vida, agora você nunca mais vai conseguir se levantar, se erguer, tua vida nunca mais vai se ajeitar. É o que eles estão sentindo agora, é o que Davi está sentindo. Bom, agora realmente a coisa ficou ruim. Mas o texto diz que Davi faz algo. É por isso que Davi, eu amo ler a história de Davi, porque ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. E quando você, a princípio, ouve falar isso, você fala: cara, como é que é possível? O cara que mandou matar, o cara que pegou a mulher do melhor amigo, o cara que causou um monte de confusão, o cara que foi negligente na sua família, com seus filhos, como é que esse cara foi um homem chamado segundo o coração de Deus? Não é porque Davi não errava e ele era perfeito, mas Davi, ele era rápido em se arrepender. Ele errava e falava: meu Deus, o que eu fiz? Não é possível uma coisa dessa. E é exatamente o que acontece. Davi, quando nessa situação agora, ele olha para o alto, ele olha para Deus, ele diz: meu Deus, e agora?
O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Para onde eu devo correr? Será que eu devo ir lá agora? Será que a gente tenta resgatar as mulheres e os filhos? O que é que a gente tem que fazer nesse momento? Ou seja, ele vai buscar uma saída agora, diferente de antes. Agora ele vai buscar uma saída, ele vai buscar uma solução, ele vai buscar um direcionamento em Deus. Nesse momento difícil, ele clama a Deus, ele diz: meu Deus, o que é que eu faço? E o texto nos fala algo poderoso, porque a princípio Davi, ele não tinha motivos naquele momento para estar bem, se sentir animado ou estar feliz, afinal a situação era muito difícil. Mas o texto diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ou seja, quando ele não tinha forças, ele encontra forças em Deus. Depois de ter tomado uma decisão errada que trouxe muita tristeza para a sua vida, ele não tinha onde se apegar, o que fazer, ele se apega em Deus. Deus sempre será a saída que nós precisamos. Você precisa saber disso. Você sempre pode correr para Deus. Você sempre estará seguro nos braços dele. Tem momentos que a gente erra, que a gente falha, toma decisões que não deveríamos tomar, e às vezes a gente pensa: estou até com vergonha de ir para Deus, né? Porque Deus avisou e eu fui lá e fiz mesmo assim. E às vezes a gente pensa que o que a gente tem que fazer é fugir de Deus. Não faça isso, não faça como Davi. Corra para os braços dele. Deus, o que é que eu faço agora? Ele se anima, se reanima no Senhor. Ele busca a esperança em Deus, o consolo está em Deus. Ele apoia a sua vida agora em Deus. Afinal, para onde ele poderia correr? É exatamente isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas, independente da decisão que tomamos, independente da escolha que fizemos. Se desobedecemos a Deus, se Deus disse não vai, você foi mesmo assim, ouse, tenha coragem de voltar e dizer: Deus, estou arrebentado, a vida está arrebentada, mas eu estou aqui, pega minha vida mais uma vez, me dá direcionamento mais uma vez, fala comigo mais uma vez, eu preciso da tua ajuda. Se reanime no Senhor, Ele é a saída que você precisa. Depois de se reanimar no Senhor e se alegrar no Senhor, porque é verdade ou não é? Independente do que nós estamos vivendo, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos uma alegria, uma paz que excede o entendimento. A gente não sabe como, mas a gente sabe que vai acontecer. A gente não vê uma saída, mas a gente sabe: o Deus que eu sirvo é um Deus que cria saídas até no meio do nada, até no meio do deserto. Se for necessário abrir mar, Ele abre mar. É esse Deus que eu sirvo. Então, quando nós andamos com Deus, a maneira que nós vivemos a nossa vida é diferente. Depois disso, Davi, o que nós vamos encontrar aqui, ele vai buscar direcionamento. Deus, o que é que eu faço? O que antes ele não havia feito. A decisão que ele toma foi: eu escolho, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer o que eu acho que é certo fazer nesse momento. Ele quebra a cara e agora ele entende: melhor não. Na verdade, o que eu preciso é saber de Deus, o que é que eu devo fazer. E muitas vezes a gente quebra a cara nas nossas vidas exatamente por isso. A gente vai lá e faz o que a gente quer. A gente vai lá e toma a decisão baseada no momento, nas circunstâncias, porque eu estou cansado, porque eu estou desanimado, eu vou lá e decido. E me esqueço muitas vezes de perguntar: Deus, é isso que eu devo fazer? É por esse caminho que eu devo ir? Essa é a vontade do Senhor para a minha vida. Davi, ele foi humilde em reconhecer. Davi, ele foi humilde em voltar para Deus. Davi, ele foi humilde em agora, depois de ter errado, perguntar para Deus: o que é que eu devo fazer agora, a partir de agora, já que eu errei. Quantas lições nós temos numa história como essa aqui? Porque afinal, talvez não um erro tão grande assim, que trouxe uma tristeza tão grande, mas a verdade é que todos nós erramos o alvo em algum momento das nossas vidas. Todos nós em algum momento tomamos uma decisão que passa o tempo, a gente percebe: caramba, errei. Isso aqui não era o que Deus tinha para a minha vida, não. A questão é o que eu faço quando eu percebo isso? O que eu faço quando Deus me mostra: você está errado mesmo? Alguns orgulhosos continuam no mesmo caminho, não dão o braço a torcer, não se arrependem, não são humildes diante de Deus.
Mas na verdade, eu olho para Davi e penso, esse cara era um cara inteligente, sábio, porque não é que ele não errava, mas ele era rápido em acertar os erros. Ele era rápido, errei, deixa eu acertar aqui, arrumar essa besteira que eu fiz. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, podemos errar. Mas a lição aqui também é, quando errar, conserte rápido, para que as consequências sejam até menores. É isso que Davi, ele vai fazer, ele vai consertar os erros. Nessa história aqui, a grande lição, e é o título da mensagem, é claro que a gente vê um homem aqui errando e consertando os erros, e mesmo depois de ter errado, você vê a bondade, a graça de Deus e a misericórdia de Deus, e Deus é sempre assim conosco também. Mas será que, quando eu leio um texto como esse, a pergunta que eu faço é: será que precisaria ter passado pelo que passou? Será que precisaria ter passado por essa aflição, desespero de ter perdido os filhos, os familiares? Não. Poderia ter poupado lágrimas, poderia ter poupado sofrimento. Muitas vezes na vida a gente sofre, e nem culpa de Deus é nossa culpa, porque a gente foi lá e fez do nosso jeito, porque a gente foi lá e fez quando estava cansado, porque a gente foi lá e fez quando a gente estava se sentindo para baixo, e tomou uma decisão que trouxe sérios problemas para as nossas vidas. Nos afastamos da vontade de Deus, nos afastamos daquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Então a grande mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é: olha, calma, espera um pouco, deixa para amanhã, resolve depois. Está cansado? Descansa um pouco. Está abatido? Se reanime em Deus primeiro, busca na presença dEle, fala com Ele, chora com Ele, antes de tomar decisões que vão impactar a sua vida. A gente vê gente que é crente, que ama a Deus, destruindo às vezes sua casa, sua família, sofrendo sérios problemas, por conta de um momento às vezes, por conta de uma decisão precipitada. Talvez você está ouvindo isso e está dizendo: Gui, caramba, hoje mesmo eu estava pensando o tanto que eu preciso correr, o tanto que eu preciso fazer, o tanto que eu preciso acelerar as coisas, e eu estou dizendo para você: calma, tem essa talvez decisão que você precisa tomar. Às vezes são coisas que para nós parece até: Gui, mas é uma decisão de emprego, não tem nada a ver. Sim, tem tudo a ver, porque esse emprego pode até destruir a sua vida, às vezes destruir a tua casa, e às vezes você toma uma decisão de um emprego, de uma faculdade, de um curso que vai te levar para longe do que Deus tem para a sua vida e trazer destruição. Então calma, pensa, ora, fala com Deus, descansa, coloca os teus sentimentos em ordem, antes de você tomar uma decisão que pode impactar toda a sua vida, e não apenas a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. É claro que a história aqui, ela termina feliz, porque quem anda com Deus é assim. Você pode errar, você pode falhar, você pode arrebentar com tudo, mas quando você volta para os braços do Pai, Ele ainda estende a mão, te dá uma chance, diz: vem cá, meu filho, você é um cabeça dura mesmo, mas eu vou te dar mais uma chance, vou fazer de novo na tua vida. E é o que a gente vê acontecendo na vida de Davi aqui. Ele se reanima, ele vai a Deus, Deus diz: vai lá, que você vai reconquistar, você vai pegar de volta tudo que foi roubado. Ele vai lá, eles conseguem pegar dos familiares, eles pegam as famílias, os bens que haviam roubado, Deus dá vitória a eles, eles são abençoados. Depois de algum tempo, Davi vai reinar, vai ser o rei, vai viver as promessas de Deus, mas poderia ter evitado algumas dores e alguns sofrimentos. Então, cuidado com as tuas escolhas, cuidado com as tuas decisões. Talvez seja melhor você dormir, e essa decisão você tomar amanhã, quando você estiver tranquilo, para que você não venha errar e trazer sofrimento para a tua vida. Amém? Você recebe essa palavra?